De modo triste, temos assistido como a igreja evangélica, salvo preciosas exceções, tem se tornado cada vez mais protagonista no cenário religioso, em se tratando de afastamento da verdade, em se falando de desvio da sã doutrina, das retas palavras das Escrituras Sagradas. Hoje vamos falar sobre o que tem sido cada vez mais uma tendência na igreja evangélica moderna, a febre de pregadores mirins. Como devemos encarar isso? Será mesmo que Deus tem dado à sua igreja pregadores mirins, crianças que assumam lugar no púlpito para pregar, para ensinar a igreja aos domingos? Ter crianças à frente da igreja enquanto pastores e líderes outros estão sentados, isto é bênção ou maldição? Sobre isso que nós vamos tratar hoje à luz das Escrituras Sagradas em mais um Não É Proibido Pensar. É proibido pensar, é proibido. O exercício da pregação da palavra de Deus é simplesmente essencial para o povo de Deus. A igreja precisa de pregação e, óbvio, a igreja precisa de pregadores. Estes devem ser homens capacitados, chamados, vocacionados, devem ser treinados, devem estar habilitados para, diante do povo de Deus, proclamar as Escrituras Sagradas. Com tudo aquilo que temos no Novo Testamento acerca daqueles que devem pregar a palavra de Deus, nós deveríamos nos perguntar, será mesmo que Deus está usando crianças para falar à sua igreja em nossos dias? Essa pergunta nos leva a uma outra questão. Ora, quer dizer que Deus está limitado, que Ele não é capaz, que Ele não pode usar crianças para falar a sua vontade para o seu povo? Quanto a isto, nós precisamos pontuar que não se trata de uma questão de Deus poder ou não poder. Se trata dele querer. Isso tem a ver com aquilo que Ele falou ser a sua vontade, conforme está revelado nas Escrituras Sagradas. O grande dilema da igreja moderna, na sua grande maioria, é uma questão de autoridade bíblica. É tomar as Escrituras como tendo elas verdadeiramente autoridade para a igreja, e o grande desafio é para que os homens aceitem esta autoridade de maneira plena e a ela se submetam. Alguns pontos importantes merecem destaque aqui hoje para a elucidação dessa questão. O primeiro deles, os apóstolos. Os apóstolos foram 12 homens chamados pelo Senhor para assumir um papel significativo na vida da igreja. Eles seriam colunas, fundamento da igreja. Estes homens, como diz bem a palavra, homens e não meninos, não crianças, mas homens capazes de aprender, de estar diante do povo, de poder ensinar esse povo, capacitados pelo Senhor. Outro ponto importante são os presbíteros da igreja. Estes foram levantados dentro da igreja do Novo Testamento para serem verdadeiros líderes, professores, mestres, ensinar a igreja, pastores do rebanho. Esses presbíteros tinham a responsabilidade de, diante do povo de Deus, cuidar não apenas de si mesmo, mas cuidar da integridade do rebanho. Acerca disso, Paulo, em Atos 20, a partir do versículo 17, chamando os presbíteros de Éfeso, ele lhes dá estas instruções, para que eles preservem a doutrina, preguem para a igreja, ensinem a verdade. Há um outro ponto também que merece destaque aqui, o testemunho histórico da igreja. Não é segredo que a igreja evangélica moderna sofre de uma verdadeira amnésia histórica. Ela tem se esquecido daquilo que no passado a igreja ensinou, defendeu, como a igreja respondeu às questões da sua época. É importante olharmos pelo retrovisor e enxergar como a igreja se comportou diante de questões que não são meramente históricas, mas que são muito atuais. Fazem parte, na verdade, da nossa própria história em construção. Quando nós olhamos para essa história, nós não encontraremos crianças pregando e ensinando para o povo de Deus. Um outro ponto que merece destaque, sem dúvida alguma, é o testemunho prático, o testemunho da vida cotidiana. Você já imaginou sendo pai e mãe, instruído, guiado, direcionado por suas crianças? Isso soa bastante ilógico. Não faz o menor sentido que crianças dentro de uma casa sejam elas os mestres, orientadores, disciplinadores dos pais. Esta seria uma verdadeira inversão da ordem natural da família. Mas vamos um pouco mais à frente. Você não vê crianças assumindo papéis de liderança no mundo comum. Elas não estão gerenciando empresas, elas não estão lecionando nas escolas e nem nas faculdades, elas não estão em cargos de confiança. As crianças
elas não ocupam esse lugar na sociedade. Mas por que então elas assumem o papel de ensino, de autoridade, de instrução na igreja de Deus? É preciso perceber que a igreja tem se deformado tanto que aquilo que nunca fez parte da vida dela, porque nunca foi a vontade de Deus para ela, segundo as Escrituras, tem sido tomado como algo vital para ela, como algo que oxigena a vida da igreja, mas isso não passa de desvio das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus em Isaías capítulo 3, versículo 4, nos traz uma palavra que é, de fato, gritante aos nossos ouvidos. O texto diz assim: dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. O contexto no qual Isaías fala ao povo de Judá e Jerusalém é simplesmente gritante. Eu diria que é um contexto muito parecido com o da igreja evangélica brasileira em sua grande parte. Um contexto de desvio da vontade de Deus, de afastamento das Escrituras, de negligência para com a palavra dos profetas, de inclinar-se para outros deuses, para os ídolos. E então o que Deus faz é prometer ao povo, dar a ele líderes, crianças, meninos. E claramente quando lemos isso em Isaías, dar meninos como governadores, meninos como líderes, não era um sinal de bênção, mas era o sinal claro do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Que o vídeo de hoje possa ajudá-lo a compreender melhor esta questão. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de dar o seu like agora mesmo, se você já não fez no início. Compartilhe com outras pessoas. Ajude-nos a fazer com que o conhecimento correto das Escrituras alcance cada vez mais um número maior de pessoas. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados.